Boa noite, galerinha. Começando mais um Pergunta para Dessa aqui, segunda-feira. Semana passada a gente não teve, porque teve aula ao vivo, no mesmo horário, mas estamos aqui. Na real, na aula rolou Pergunta para Dessa também, né? Mas quem não assistiu a aula aí acabou perdendo. Oi, Gui, boa noite, bem-vindo. Gui, primeira vez aí, hein, me acompanhando na live. A gente faz aqui toda segunda um Pergunta para Dessa, então eu recebo aí perguntas do pessoal do Instagram, Facebook, amigos, e aí eu tiro as dúvidas aqui toda segunda, tá? Então, se tiver perguntas aí também, se bem que você vai mais me ajudar do que, do que me perguntar, hein? Você manja pra caramba também. Mas é bacana, é um momento de interação muito legal. Enquanto o pessoal vai entrando aí, só queria compartilhar com vocês também, até para quem está assistindo depois o replay da live. Hoje começou a minha terceira turma aí do Desafio da Abundância. É um grupo fechado que eu tenho, eu abro algumas vezes no ano essa turma, onde a gente passa 15 dias juntinhas aí fazendo exercícios que ajudam as mulheres a se planejar financeiramente, a transformar o mindset. Elas aprendem a como fazer o dinheiro sobrar para investir na realização dos sonhos delas. Então é muito bacana. Começou hoje a terceira turma, estou muito feliz. E só para compartilhar aí um pouquinho com vocês. Não sei quando eu vou abrir a próxima turma ainda, mas assim que eu abrir, eu compartilho aqui com vocês. E tem bastante comentário aí também, depoimento no meu Instagram, vocês conseguem ver, os resultados são muito bacanas mesmo. Boa noite, gente. Cris, Adriana, Pedro, bem-vindos. Calinho, bem-vindo. E aí, já vão pensando aí nas perguntas de vocês, hein? Eu sempre falo aqui que na live quem tá ao vivo tem prioridade, hein? Eu recebo as perguntas ao longo da semana, anoto todas elas, mas quem tá aqui na live tem prioridade, então manda sua pergunta aí. Para quem não me conhece ou que começou a acompanhar meu trabalho agora, eu sou coach de propósito financeiro para mulheres. O meu propósito de vida, né, é ajudar as mulheres a despertar o potencial que tem dentro delas para que elas possam viver daquilo que elas amam e saibam se organizar financeiramente para isso. Então é sobre isso que eu falo aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no meu canal do YouTube, Movimento Mulheres Livres. Eu trago aqui aprendizados meus. Então, tudo que eu vivi, experienciei ou estudei para ajudar as mulheres a viver daquilo que elas amam, sabe? Eu acredito que todo mundo, na verdade, não só as mulheres, mas os homens também, todo mundo precisa viver do que ama, sabe? Todo mundo tem um propósito maior de estar aqui nessa vida. Todo mundo merece viver disso, merece viver daquilo que ama, que faz o seu coração bater mais forte. E eu acho que a gente só atinge a prosperidade e abundância na nossa vida quando a gente faz aquilo que a gente realmente ama. Então, para mim, essas duas coisas estão super conectadas. É por isso que eu linko o propósito com o financeiro. E eu também entendo que o nosso dinheiro ele precisa ter um propósito, sabe? Não é sobre o dinheiro em si, mas é sobre tudo que o dinheiro nos proporciona. Então, por isso que para mim essas coisas não andam separadas. E quanto mais eu estudo o autoconhecimento, mais eu vejo que quando a gente fala de abundância e de prosperidade, a gente está falando de todos os pilares da nossa vida. Então, para mim, as coisas não são desconectadas e é por isso que eu falo desses dois assuntos. E, na real, quando a gente para falar de prosperidade, de vida financeira e tudo mais, e de propósito, a gente entende que está muito relacionado à nossa mentalidade, né? Então, eu tenho trazido também aqui algumas sacadas sobre reflexões assim diárias, né, aprendizados que eu tenho na minha vida, porque tudo isso fortalece a nossa mentalidade. Então eu procuro trazer isso aqui para vocês também, para a gente fortalecer a nossa mente, né, trabalhar primeiro a nossa mente. Eu sempre falo que a riqueza começa na mente, né, depois ela vem pro bolso. Então
É disso que a gente fala aqui, tá bom? Então, quem tá aí ao vivo comigo, manda sua pergunta, manda sua dúvida, suas dificuldades, seja no planejamento financeiro, seja na organização financeira, seja de propósito, se você trabalha com o que você ama, se você não trabalha com o que você ama, eu quero saber também. Então, às vezes você tem alguma dificuldade, sabe? Ou tá tentando fazer algo ou colocar em prática algo e não consegue, então pede ajuda, sabe? Você não precisa andar sozinho, andar sozinha. Então pede ajuda. E aí o que eu souber aqui eu vou te ajudar, o que eu não souber eu vou atrás, enfim, e a gente fala disso, tá bom? Bom, vamos começar aqui com respondendo as perguntas de hoje. E hoje a gente tem uma pergunta bem técnica aqui, bem específica sobre investimentos, onde eu recebi essa pergunta de um seguidor e eu vou chamar um convidado especial para responder essa pergunta hoje, porque ela é relacionada a investimentos. Então, eu vou chamar aqui o meu consultor financeiro. Deixa eu botar aqui, peraí. Pega esse... e agora? Peraí, gente, que eu vou ter que tirar o fone aqui. Você não tá aparecendo aí. Oi. Aê. Gente, o Felipe, ele é meu irmão. Parecido, né? As carinhas aqui são bem parecidas. Mas o Fê é meu irmão e ele é consultor financeiro, fundador da Coeso, consultoria financeira. Então depois segue aí no Instagram. Vocês já devem ter visto ele aqui comigo também algumas vezes. E ele vai responder pra gente uma pergunta hoje sobre investimentos. Mas antes, Fê, se apresenta aí, seja bem-vindo ao Pergunta para Dessa ao vivo. Certo. Boa noite, galera. Então, como a Andressa já começou a me apresentar aqui, meu nome é Felipe, eu sou irmão dela. Eu trabalho com consultoria financeira focada em investimentos, né? Então, trabalho com a parte do planejamento financeiro e também a consultoria específica em investimentos aí, de acordo com os objetivos de cada cliente, né? Então, vem na linha do que a Andressa fala, que é fazer com que o dinheiro seja um instrumento de realização de sonhos, né? E a consultoria financeira faz parte disso. Então, a carteira de investimentos ela tem que estar alinhada diretamente com os objetivos das pessoas e é dessa forma que eu trabalho. Tá? Então, vamos à pergunta aí, é isso? Vamos lá. Gui, agora acho que tá aparecendo, né? Foi o Antes Guilherme não perguntou? tava, não, é porque ele falou que você não tava aparecendo aqui. Tá. Mas acho que agora tá. Pelo menos a gente tá se vendo aqui, Gui. Só confirma aí pra mim se tá aparecendo ou não. Tá bom? Bom, a pergunta que a gente recebeu é a seguinte. Fale um pouco sobre ETF. E aí a pessoa comentou assim. Sei que são ações fora do Brasil, ou seja, investimentos fora do país. Então tem uma pequena correção aí, o Fê vai explicar pra gente o que é um ETF. Não exatamente, né? Claro que não dá para aprofundar muito aqui, nem é o canal, né? Seria no sentido mais de tirar a dúvida e falar um pouquinho. Então, o ETF nada mais é do que um fundo que replica índices de ações, né? Seja o índice Bovespa, IBRX50, IBRX100. Então, ele procura replicar esses índices, né? O ETF vem com uma forma mais facilitada para quem quer investir em ações, né? Basta ter uma conta em uma corretora e optar por um ETF, porque ele vai escolher as ações e vai investir buscando replicar esses índices que eu mencionei. Então, é uma forma de diversificar a tua carteira, né? É importante que ações estejam na diversificação da carteira e o ETF vem como uma alternativa para isso. Felipe, mas tem fundos de ações também, né? Lógico, tem fundos de ações que também fazem esse trabalho. Só que o ETF ele tem um custo um pouco menor, né? Bem menor, né? na taxa de administração. E uma outra vantagem seria que quando tu compra tu entra no ETF hoje, ele já vai pegar o índice do dia, né?
e um fundo ele vai pegar a cota sempre do dia seguinte. Então é questão de avaliar. Eu particularmente gosto muito de fundos de ações, né? Acho bem interessantes, acho que nós temos aí no mercado ótimas opções, né? Claro que aí faz parte de um perfil um pouquinho mais arrojado de investimento, mas é uma alternativa bem interessante. Mas o ETF nada mais é do que isso, entendeu? Então não tem muito que aprofundar assim, ó. A tributação vai ser a mesma de um fundo de ações, tá? Então não tem diferença. E é uma forma mesmo de diversificar. É para aquelas pessoas que querem investir em ações, mas não querem comprar diretamente os papéis, entende? Ou não sabe qual papel comprar, qual decisão tomar, a hora de entrar, a hora de sair. O ETF é uma alternativa para isso, assim como um fundo de ação também é. Mas aí tem algumas diferenças entre um e outro em relação à taxa de administração, essa questão da cotização que eu falei, né? Mas é uma alternativa bem interessante para quem quer começar a investir em ações, participar do mercado de ações, mas não tem tempo ou não tem expertise, não tem conhecimento para fazer isso de forma segura e de forma qualificada, eficaz, né? Então seria isso, assim, em linhas gerais, sem aprofundar muito, é claro, de olhar para esse ou aquele ETF, né? Mas é isso, gente. Eu espero que responda a pergunta aí né, do amigo que perguntou. Se quiser aprofundar, quem sabe o assunto também, mano, acho que tu deixa o contato, Instagram, enfim, pode deixar um direct ali que nós vamos responder de forma mais detalhada, né? Mas em resumo, ETF é isso aí. Legal. Normalmente, né, quando a gente fala de investimentos, assim, que nem os fundos de investimento, né, o ETF é um fundo de ações, mas quando a gente vai olhar para um fundo, normalmente é porque é uma forma mais fácil de tu adquirir um produto que está dentro daquele pilar, né? Isso. Então, falando em linhas bem grosseiras, aí, por exemplo, eu, Andressa, nunca investi em ações. E talvez quando eu for começar, ao invés de eu escolher uma ação específica, né, seja interessante então pegar ou um ETF ou um fundo de ações. Exato. Então até a gente estava discutindo aqui antes, por exemplo, o Ibovespa, né, que é um índice que acompanha a Bolsa de Valores, ele é um índice de mais de 60 ações, né? Sim. Então é como se esse índice ele representasse o resultado de 60 ações, um pouco mais de 60 ações diferentes. Então, você tem também uma probabilidade de acerto maior, porque ele está pegando várias ações, né? Do que você pegar uma ação só de uma empresa e pode dar uma cartada errada, né? E os fundos de ações, eles são interessantes também, falando em fundo de ação, não especificamente do ETF, tá? Os fundos de ações, nós temos ótimas opções com gestores muito qualificados, assim, com um histórico bem bacana. E os fundos de ações, eles normalmente têm uma taxa de performance, além da taxa de administração. Ou seja, a taxa de performance, ela acaba sendo um compromisso do gestor em te dar uma performance, porque ele vai ganhar em cima da performance que ele te der, que ele te dá. E claro que isso aumenta o risco do investimento, aumenta o risco e consequentemente a probabilidade de retorno também. Então, fazendo uma boa escolha de um fundo de ações, acho que é uma maneira também bem bacana de se inserir nesse mundo aí, né? Porque o risco vai estar diluído em diversos papéis, e o que faz com que a carteira tenha uma eficácia, né? Só para dar um exemplo, tem um determinado fundo muito conhecido aqui no Brasil, que historicamente ele dá uma rentabilidade muito boa, e um dos fundos de ações dessa gestora aí estava exposto em Vale, né? Continua exposto em Vale, inclusive. E teve o desastre ambiental lá de Brumadinho, né? Que acabou atrapalhando, só que num fundo deles eu lembro que eles estavam expostos em 13% em Vale, e em outro fundo em 8%, ou seja,
né, com aquela pequena despencada que a Vale deu da sexta para a segunda ali após o desastre, eles estavam expostos apenas numa fatia desse fundo, na Vale, né? O que não comprometeu a carteira em si, comprometeu apenas aquela fatia. E aí abre a perspectiva do restante do percentual desse fundo compensar a perda daquela fatia que eles perderam com a Vale. Então, um fundo de ação funciona assim. Então, é uma forma bem legal de se inserir nesse mercado e começar a entender, porque tu começa a acompanhar determinado mês, deu tanto positivo meu fundo lá. No outro mês deu negativo. Por quê? Deixa eu entender, deixa eu ver a composição do fundo, por que ele deu negativo, sabe? Sim. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de fundo aí, para quem quer apimentar um pouquinho aí seus investimentos. Legal. E dá para começar, né, Fê, com pouco também, investindo em ações, tipo, sei lá, R$100. Daí tu não vai conseguir entrar num fundo assim, né? Aí tem que avaliar, né? Os fundos de ações, por exemplo, nas suas regras tem fundo que tu entra com 2.000, com 1.000, com 5.000, com 10.000. Aí o valor que tu vai começar, ele te restringe um pouco o acesso que tu vai ter a determinados produtos, né? Em ações também. Mas é possível começar a investir em ações com R$100, sim, sem problema. Legal, olha aí, ó, eu escuto muito aqui no Instagram de pessoas que querem começar a investir e, tipo, acham que tem que ter muito dinheiro. É um mito, né? É um mito, exatamente. É que a gente cresceu... É que o mercado de investimentos ele está cada vez mais acessível, né? Mas o brasileiro é um caso a ser estudado, porque o brasileiro tem mais de 90%, assim, 85%, 90% de pessoas estão em poupança, e não dá para entender. Né? Com toda a evolução que teve o mercado de investimentos no Brasil, com todas as opções que nós temos aqui, com opções de investir no exterior também, que hoje está muito fácil, né? Assim, é muito simples o processo de investir no exterior. Então, tanto ações como investimento internacional, por exemplo, era coisa que eu cresci achando que era coisa de magnata, né? Que quando falava em ações ou investir no exterior era milhões, né? E hoje a gente sabe que para investir no mercado de ações pode ser com um pouquinho, que nem tu falou. E para investir no exterior não precisa ter $1 milhão aí, né? Então, bom, o mercado ele globalizou tanto que ele está acessível para todos os bolsos aí, né? Só se organizar um pouquinho que tu consegue diversificar e entender esse mundo aí. E só buscar conhecimento, né, gente? Então, tanto eu quanto o Felipe no Instagram lá da Coeso, Consultoria Financeira, a gente compartilha aqui conhecimento, um pouco do que a gente sabe. A gente está sempre estudando também para trazer para vocês informações, para ajudar vocês, porque nós somos irmãos e a gente não teve esse conhecimento dentro de casa, né? A gente não se criou falando disso. Mas hoje é algo que a gente vê que pode mudar muitas vidas e pode ajudar muita gente. Então, a gente estuda muito sobre isso e a gente traz aqui a questão da educação financeira com propósito, né? Exato. Foi bom que tu mencionou, realmente a maioria das famílias brasileiras as pessoas crescem sem ter educação financeira de casa, né? O máximo que as pessoas aprendem aí é gastar menos do que ganha, né? Que já é importante. Mas então, eu e a Amanda, a gente vem de uma realidade familiar que a gente não teve isso. E tá tudo bem, porque né, a minha mãe também não tinha, né? A nossa mãe também não tinha isso. E foi questão de buscar, né? As nossas carreiras partiram aí para um lado que nos permitiu e a gente teve esse interesse de buscar. Então, acho que qualquer um pode buscar informação, existem profissionais para isso também, que facilita bastante. Então, não quer dizer que vocês têm que perder um turno de trabalho aí para estar buscando informação, né? Tem pessoas que enquanto cada um de vocês está nas suas atividades, aí tem pessoas que estão trabalhando diretamente com isso. Exato. Mandar um abraço aí pro Rodrigo, né? Rodrigo Bonfada Gelati aí. O Everton tava aí também. O Rodrigo faz um trabalho muito legal com a Bem Seguro, corretora de seguros. Tá crescendo muito aí, Rodrigo. Muito legal o trabalho de vocês aí. Atendimento top. Então, quem não conhece a Bem Seguro aí pode seguir também, @bemseguro.
no Instagram ali. Legal. Eu acho que tem um underline no meio, né, Rodrigo? Não tô lembrado, mas se colocar bem seguro, o pessoal acha lá. Coloca aí pra gente, Rodrigo. Coloca aí, Rodrigo. Coloca aí o Instagram da corretora. Ó, o Mundo das Plantas Fazendinha falou: um abraço para você, amigo. Vocês são de onde? Nós somos de Ijuí. Na verdade, o Fê nasceu em Ijuí, eu nasci em Chiapeta, metrópole do Rio Grande do Sul. Mas nós estamos em Ijuí, eu moro em Ijuí desde 5 anos, o Fê tinha 10, então a gente fala que a gente é de Ijuí, Rio Grande do Sul. Um abraço pra você também, escreve seu nome aqui pra gente saber quem você é. Didão, bem-vindo. Ó, Rodrigo, vocês são muito Aí, Rodrigo, aí, pessoal, tem um underline no meio ali, eu sabia. @bem_seguro. É isso aí. Atende o Brasil inteiro, né, Rodrigão? E é verdade, gente. Eu tô morando em São Paulo, eu tô em Juiz agora que eu vim visitar minha família, mas tô morando em São Paulo e o pessoal da Bem Seguro aí me atendeu super bem quando eu fui fazer orçamento com eles, então segue lá. Fê, eu vou aproveitar que você tá aqui e eu vou entrar na segunda pergunta aqui, vou falar e você me corrige se eu falar bobagem, tá? Mas é um tópico interessante também sobre investimentos. Eu recebi uma pergunta que fala o seguinte: qual a melhor aplicação para quem está iniciando com pouco dinheiro? E aí, eu queria trazer a minha perspectiva, porque quando eu comecei a investir, eu comecei com pouco dinheiro também. E uma das coisas que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi é que o nosso dinheiro ele precisa ter um destino. E quando a gente fala de dar um destino para o nosso dinheiro, a gente está falando de carimbar o nosso dinheiro. Então não adianta você investir sem ter um propósito para esse investimento. Por isso que eu falei lá no início da live, quem entrou agora, assiste o comecinho da live, que eu falei do porquê de eu trabalhar com propósito financeiro, né? Porque a gente precisa dizer, né? A gente precisa falar pra gente, dar um destino pro dinheiro que a gente vai investir. E eu queria fazer uma ligação disso com o funcionamento do nosso cérebro e com o autoconhecimento, né? O que acontece? O nosso cérebro, ele tem várias vozinhas que ficam falando com a gente aqui. Eu não sei se vocês já ouviram a história do diabinho e do anjinho, que fica cada um de um lado. A gente tem várias vozinhas aqui, que são as vozinhas que muitas vezes nos sabotam, que são as vozinhas que nos fazem agir por impulso, que nos fazem agir de forma automática. E o que acontece? Essas vozinhas, quando a gente não tem uma razão muito forte para fazer alguma coisa, essas vozinhas elas tomam conta mesmo. Então, quando a gente não tem um propósito para o dinheiro que a gente vai investir, que a gente está investindo, o nosso cérebro ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, cara, por que eu vou fazer esse esforço desse investimento ou por que eu vou deixar esse dinheiro lá se eu não sei para que eu vou usar ele, e sendo que eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer agora e que eu posso usar esse dinheiro para fazer agora. Então, o nosso cérebro ele vai fazer isso, ele vai nos fazer agir dessa forma. Então, a primeira coisa não adianta você querer investir se você não souber para quê. Você tem que ter um motivo, você tem que ter um propósito por trás disso. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu recomendaria é o seguinte, começar por terrenos conhecidos, né? E por investimentos não tão arrojados assim. Então, por exemplo, você nunca ouviu falar de investimentos, aí você vai investir na bolsa, vai investir em ações, sabe? Então, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu, Andressa, que foi o que eu fiz, eu começaria pela renda fixa, que são riscos menores, e é onde você não vai ficar escabelada, mesmo que você não conheça muito do assunto. Então, eu começaria por aí. E quando a gente fala de renda fixa hoje, um dos investimentos mais seguros dentro da renda fixa são os títulos do governo, né? Então, é o Tesouro Direto. Se você está começando a investir, provavelmente você não deve ter ainda a sua reserva de segurança, né? Que é o que a gente fala de reserva de emergência. Então, um bom investimento para isso é o Tesouro Selic, né? E esse é o começo, né? Primeiro passo, assim, digamos assim. Só que aí, de novo, né? A importância do autoconhecimento nisso. Tudo depende do teu perfil e tudo depende dos teus valores. Então, se você tem um valor de segurança muito alto, por exemplo,
você vai procurar um investimento extremamente seguro. Eu, Andressa, a minha reserva de segurança, ela tá num fundo de investimento de renda fixa. Porque eu corro um risco um pouquinho maior, é seguro também, mas eu corro um risco um pouquinho maior, tem uma rentabilidade um pouquinho maior, né? Eu acho que são esses os fatores, né? O mais importante para quem está começando não é querer buscar rentabilidade, né? Primeiro tem que aprender a investir. Então, para quem está começando, primeiro formar reserva de emergência, né? E assim, quando tu está começando, né? Tu tá iniciando a fase de acumulação, não dá para arriscar muito. Como é que tu vai arriscar praticamente tudo que tu tem, né? Então, primeira coisa para quem está começando mesmo é isso aí. Tenha um pouquinho de paciência, entenda que o fator tempo é importante para qualquer investimento, para qualquer coisa que a gente faz. E não busca investimentos muito arrojados aí. É pezinho no chão, forma a reserva de emergência primeiro, um passo de cada vez. Primeiro vai incorporando aquela renda fixa mesmo que não renda muito, para depois dar uma diversificada e buscar rentabilidade. É isso aí. Não tem muito segredo. Tudo. Legal. Me deixou sem ter o que falar aí. Mas, ó, Mamá, que saudade de você, que bom ter você aqui. Mamá falou assim, verdade, essas vozinhas geralmente falam mais alto. Essas vozinhas são foda. Entender da macroeconomia nos ajuda a decidir em que investir? Eu acredito que sim, né? Eu acho que quanto mais conhecimento você tiver... Ajuda muito. Ajuda muito. Se tiver entendimento disso, vai conseguir entender muita coisa que acontece no mercado aí, né? O porquê das oscilações, da volatilidade de determinados ativos aí. Se entender de macroeconomia, vai entender também que dá para olhar lá para fora, não precisa deixar todo o dinheiro no Brasil, enfim. E aí, outra coisa, né, tipo, ajuda também quando, por exemplo, tem investimentos, falando até do próprio Tesouro, né, tem investimento pré-fixado, pós-fixado, então quando você entende esses aspectos também da economia, você consegue decidir, né, nesse momento qual que é melhor, Sem dúvida. Cenário de baixa de juros, cenário de alta de juros, vou pro pós ou pro pré, entendeu? Então, a escolha do pré e do pós é diretamente ligada a isso. Legal. Domingos Gomes, dono do mundo das plantas, fazendinha em Macapá. Olha aí, Brasilzão aí. Comecei investindo em biofertilizantes e adubo orgânico e já ganhei muito dinheiro, mas o segredo é a inovação. É que assim, isso é muito importante. Eu visito empresários, daí eu vou falar em investimentos. Nenhum investimento, ou quase nenhum investimento, vai dar uma rentabilidade maior que o negócio do cara. Sim. Mas nós estamos falando de coisas diferentes. Tu não pode comparar maçãs com laranjas. Boa. Né? Então, mas o que adianta? Eu prefiro investir no meu negócio. Ok, vai ter uma rentabilidade maior, o risco também é maior. Mas e até quando tu vai ficar investindo só no teu negócio e não vai ter uma reserva financeira para quando precisar? E se acontece alguma coisa contigo, teu dinheiro está todo no teu negócio, como é que fica a tua família? Né? Então eu me deparo muito com isso aqui na região. Mas não vale a pena, as aplicações não dão, prefiro investir no meu negócio. Não, vamos comparar o investimento financeiro com o teu negócio. Talvez não haja nenhum tipo de investimento que dê mais rentabilidade que tu investir no teu próprio negócio, né? Só que tu sabe os riscos que envolvem teu negócio e é importante que pense também em ter uma reserva em dinheiro financeira, né? Separar o empresário da empresa, né? Enfim, mas isso é outro... Exatamente. É outro assunto, né? Legal. Mas até porque o investimento mais arriscado do mundo é abrir uma empresa, né? Sim. Principalmente no Brasil. Eu que digo e tu também, né? Exatamente. Então, é um desafio, gente. Tu coloca energia, dinheiro, sonhos ali, pode não dar certo e quebrar. E aí? Né? Então, faz parte. E pro empreendedor isso é super normal, É super normal, fecha a conta, passa a régua e vai de novo. É isso aí.
Fê, então muito Beleza? obrigada, valeu pela Que participação agradeço aí. aí, um abraço a todos, boa noite, tá? E sigam lá a Coes, qualquer dúvida pode me chamar no direct lá, É isso beleza? aí. A gente segue aqui, gente. Fica aí, viu? Deixa eu botar meu fone aqui. Pera aí. Pronto, botei o fone aqui agora. Aí. É muito pouco o lucro dos bancos e das bolsas, não tem fé. Seu Domingos, né? Deixa eu ver. Isso, seu Domingos. Então, seu Domingos, é que é isso, né? Não dá para comparar coisas diferentes, são tipos de investimentos diferentes. Mas esse negócio que o Fê falou da reserva é muito importante, porque assim, quando você não tem essa reserva financeira, seja para você e para a empresa, e na verdade você tem que ter as duas, né? Você tem que ter a sua e a da empresa. Você vai perder umas noites de sono aí, hein? Então é importante olhar para esses dois aspectos. Jack, você é linda. Obrigada. Gente, mandem, ó, tem pouca pergunta aí da live, hein? Mandem pergunta aí quem tá na live pra eu dar prioridade aqui pra você. Sempre dou prioridade pra quem tá na live, então manda aí a perguntinha. Mandem corações também. Adoro corações na live. Posso ir para outra pergunta aqui? Vocês têm pergunta aí? Quem tá ao vivo, manda pergunta aí. Oba, coraçõezinhos. Tá, vou partir para outra pergunta aqui. Uma coisa que eu escuto muito, gente, é... Andressa, eu não tenho tempo. O que eu faço? Eu não tenho tempo para fazer aquele curso que eu quero fazer, eu não tenho tempo para aprender sobre como me organizar financeiramente, eu não tenho tempo para ler um livro que eu queria ler, para estudar o que eu queria estudar, eu não tenho tempo para me dedicar no projeto que eu queria me dedicar. Enfim, eu não tenho tempo. Eu escuto muito isso. E aí, eu queria te falar o seguinte: para você que não tem tempo, que você fala que não tem tempo, pega o seu celular, entra lá nas configurações e coloca lá, tem um campo nas configurações que mostra quantos por cento do seu tempo está sendo usado em qual aplicativo. E vamos ver se não tem tempo lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais em geral, no WhatsApp. Vamos ver se não tem tempo lá? E eu tenho certeza que tem tempo lá. Então, assim, gente, se você está falando que não tem tempo, a primeira coisa, pega o seu celular e olha onde você está gastando seu tempo. E aí, não é sobre tempo, é sobre o quanto de tempo a gente desperdiça. E a gente desperdiça muito tempo, muito tempo. E eu tô falando a gente porque eu também. Então, assim, só que é importante você trazer isso para consciência, sabe? Tempo é uma questão de prioridade. Qual é a prioridade que você está dando pro seu tempo? É uma prioridade para coisas que te acrescentam? É uma prioridade para coisas que te fazem crescer, que te fazem ser melhor a cada dia, que te fazem aprender, que te fazem evoluir? E isso vale para tudo, vale para os seus relacionamentos, vale para as pessoas que você interage, para as pessoas que você conversa, que você dedica o seu tempo para uma conversa, seja para ouvir, seja para falar. Vai do que você faz. Você está trabalhando com o que você ama? Você está dedicando a maior parte do seu tempo, que é o seu trabalho, fazendo o que você ama? Se você não está, você está desperdiçando tempo. Ah, Andressa, mas eu não tô porque eu preciso de segurança financeira. Tudo bem, então traça um plano para isso. Então, assim, gente, tempo é uma questão de prioridade. Qual é a prioridade que você está dando para o seu dia e para a sua vida? É para isso que você tem que olhar, tá? Então, assim, por muitas vezes eu me peguei falando, às vezes eu falo ainda e eu corrijo isso, né? Ah, não, mas eu não tenho tempo.
E aí eu corrijo essa frase e falo, não, eu não me dediquei para isso, eu não priorizei isso. Porque é isso, o tempo é uma questão de escolha. É você que prioriza, é você que escolhe, é você que determina o que você vai fazer. Então, assim, tá tentando fazer algo e falou que não tem tempo, olha o seu celular, vê onde você está gastando seu tempo e analise o seu dia. Veja no que você está priorizando o seu dia, com o que você está priorizando o seu dia. Porque eu tenho certeza que tem tempo aí. Tenho certeza. Como que a gente tem pessoas ultra mega bem-sucedidas que tem uma rotina maluca e tem tempo e conseguem fazer tudo e ainda consegue passear e consegue estar com a família e consegue curtir, por quê? Uma questão de prioridade. E outra coisa que é importante, não é só a questão de prioridade, mas é a questão de presença. Então, muito mais vale você passar 5 minutos com uma pessoa que você quer passar, mas com presença, do que você ficar 1 hora com essa pessoa e ficar nessa 1 hora mexendo no seu celular ou fazendo qualquer outra coisa. Então, assim, presença. Dedica o seu tempo com presença. E aí também você reduz o desperdício de tempo. Fez sentido isso, gente? Coloca aqui pra mim se fez sentido. Kali, que bom te ver aqui. Boa noite. E aí, bota aí, #sentido pra saber. Depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a ficar possessa com essa história de não ter tempo. Tipo, não tem tempo, caramba. E eu me corrijo muito nisso, tá? Então, se eu falar que não tem tempo, eu vou voltar e vou falar, cara, não priorizei isso, porque é prioridade. Carol, legal, é isso aí, Carol. Também eu acredito demais nisso, demais. Muito sentido, questão de priorizar e as coisas começam a andar. Exatamente, exatamente. E aí, eu queria falar de outra coisa que eu também escuto muito, que é: eu não tenho dinheiro. Ah, Andressa, mas eu não tenho dinheiro. E eu trabalho com isso, né? Então, atendo pessoas, eu ajudo as pessoas a se organizar financeiramente, a linkar o propósito de vida com o planejamento financeiro. E aí eu escuto muito isso, né? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer o curso que eu queria fazer, eu não tenho dinheiro para fazer a viagem que eu queria fazer, eu não tenho dinheiro para comprar não sei o que eu queria comprar, eu não tenho dinheiro. Escuto demais isso. E aí tem duas coisas que eu queria te trazer. A primeira é: para de olhar para a falta e olha para a solução. Olha para as alternativas. Quais as alternativas que você tem à sua volta? Seja de trabalho, seja para vender coisas, seja de oportunidade, seja para vender brigadeiro, seja para fazer um bolo, seja para qualquer coisa. Olha para as oportunidades. Seja humilde, reconheça o seu momento e olhe para as oportunidades, porque se tu ficar olhando para a falta, tu vai atrair cada vez mais a falta. Então, olhe para aquilo que você pode fazer. Quais são as coisas que você pode fazer para mudar essa situação? Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: eu não tenho dinheiro. Beleza. Aí eu vou te trazer um exemplo aqui bem extremo, que é o seguinte: imagina que tem algum problema na família, alguma doença, alguma coisa grave e você precisa ir para um hospital e não tem plano de saúde e precisa pagar uma fortuna lá no hospital. Você não vai dar um jeito. Você vai dar um jeito, você se vira, você pede emprestado, você vai, sei lá o que você vai fazer, mas você dá um jeito, sabe? Então é a mesma coisa, o dinheiro é uma questão de prioridade. Qual é a prioridade que você está dando pro seu dinheiro? Eu escuto muito, tipo, não tenho dinheiro, mas anda de iPhone, ou anda com um celular super caro, ou tem carro, ou enfim. Então, assim, qual é a prioridade que você está dando para isso? Essa é a questão. E aí, eu não tô falando que você tem que se endividar para comprar as coisas que você quer comprar ou para fazer um curso que você quer fazer, não é isso. Mas entenda que tipo de coisas são um investimento na sua vida. Então, por exemplo, para mim, se eu vou fazer um curso e esse curso está linkado com o meu propósito, esse curso vai me trazer conhecimento para que eu consiga aplicar e exercitar o meu propósito com mais qualidade, e isso vai me ajudar a ter mais rentabilidade.
Então, isso é um investimento, isso não é um gasto, entende? É diferente de eu, não tô sem grana, vou pedir essa grana emprestada para alguém, ou uma ajuda para alguém, ou vou parcelar, enfim, para comprar uma roupa. Aí é completamente diferente. Agora, o que é um investimento? O que vai te fazer crescer? O que vai te impulsionar? Sabe? Então, olha para o seu dinheiro dessa forma. Eu já contei aqui várias vezes, perdi as contas já de quantas vezes, mas eu no ano passado, quando eu estava indo no mundo corporativo, que eu sabia que eu ia fazer minha transição de carreira, o meu custo de vida e o meu investimento em educação, ele se igualou. Porque eu comecei a investir muito na minha educação em conhecimento, entendeu? Por quê? Porque eu sabia que era isso que ia me trazer rentabilidade depois. E aí, vem outra dica muito bacana, que é o seguinte, quando você for investir em uma formação, em um curso, em uma palestra, em um treinamento, faz um acordo com você. Faz um acordo com você de em quanto tempo você vai pagar aquele investimento para você. O que você pode fazer para aplicar aquilo que você aprendeu e pagar o investimento para você. E aí exercita isso. E só faz um outro quando você fizer isso. Porque aí você não fica no looping o Érico Rocha chama isso de information overload, que é você ter uma sobrecarga de informações, ficar colocando conteúdo e não executar. Então, adquire o conteúdo, investe no seu conhecimento, na sua educação, adquire conteúdo, coloca em prática e depois você faz um acordo com você e fala assim, antes de entrar, na verdade, você faz um acordo com você e fala, em tanto tempo eu vou pagar esse investimento, eu vou fazer essas e essas ações, implementa as ações e vai monitorando se está indo bem, se não está indo bem e o que você pode ir mudando na estratégia para fazer isso acontecer, tá? Então, super importante sobre a prioridade do seu dinheiro e os investimentos que você faz na sua educação, na sua formação e tudo mais. Então, assim, tempo é uma questão de prioridade, dinheiro é uma questão de prioridade, tá? Olha quais são as suas prioridades, aonde você está colocando elas, tá bom? E aí, fez sentido ou não? Tiagão, bem-vindo. Gente, eu tenho mais tempo aqui para mais uma pergunta. Eu vou dar prioridade para quem está ao vivo aqui, pessoal do Face também. Lele, eu vi que entrou ali no Face. Então, uma pergunta, última pergunta da live para quem está ao vivo aí. Manda aí para mim e eu vou responder aí para vocês. Sentido total, legal, Didão, isso aí. Que bom, não tô falando besteira aqui então. Manda aí pergunta, vai. Manda coraçãozinho então, pelo menos, né? Manda aí um coraçãozinho. Mas manda pergunta aí. A última pergunta vai ser para quem tá ao vivo hoje. E para quem tá assistindo o replay, gente, depois me manda direct. Se tiver alguma pergunta também, me manda por direct que eu respondo, tá? Olha, minha família em peso aí. Arthur entrou, minha mãe entrou. Mário, boa noite. Eba, coraçõezinhos. Gente, manda aí perguntas. Vocês viram meu cenário aqui hoje? Ele tem várias plantas, ó. Maravilhoso. Tô aqui na casa do meu irmão e da minha cunhada. Hoje é dia da terra, hein? Vocês viram? Gente, aproveitando falar disso. Nossa, hoje é dia da terra. A gente tem que honrar muito a terra, né? E eu tenho nos meus últimos processos aí de autoconhecimento, eu tô falando aqui para dar tempo de vocês botarem a última pergunta, tá? Nos meus últimos processos aí de autoconhecimento, eu percebi o poder a força que a Terra tem quando a gente se conecta com ela, sabe? O poder de troca de energia que a gente tem com a Mãe Terra. E hoje, muitas vezes que eu tô
precisando me conectar comigo, assim, sabe? Eu busco muito essa energia da terra. Eu vou num parque, eu tiro ando de pé descalço, e me conecto com a força da natureza mesmo, porque tem uma força muito, muito, muito grande. Então, aproveito aqui para falar nesse dia, que é o Dia da Terra. Aproveitem esses momentos, ajudem a cuidar do nosso planeta, sabe? Com ações simples, assim, gente. Tipo, juntando o papel do chão, sabe? Se cada um de nós andar e juntar um papel do chão, não jogar o papel no chão, sabe? Cuidar daquilo que a gente come, que tipo de indústria a gente incentiva, sabe? Qual é a sustentabilidade, como que tá olhando para o meio ambiente. E assim, eu não sou perfeita nisso, mas eu tô cada vez mais trazendo essa consciência para minha vida, sabe? Porque realmente a terra, ela nos dá tudo que a gente precisa, tudo. Todos os alimentos, todas as fontes que a gente precisa estão ali, inclusive energeticamente. Então, a gente precisa honrar isso e ser grato por isso. Então, fica o convite aí para vocês olharem para isso, tá? Ó, última pergunta, Didão, que bom. Você votou, vendo a casa e invisto ou fico no aluguel, gaúcha? Boa. Didão, eu gosto de falar sobre isso sobre dois aspectos, né? Um aspecto financeiro e um aspecto emocional, né? Do ponto de vista financeiro, precisa fazer conta. Então, por exemplo, quanto que você vai ter de rentabilidade alugando? Normalmente vai ser no máximo 0,5% do valor do imóvel. E quanto que você vai ter de rentabilidade com esse investimento se você colocar esse investimento, se você investir esse dinheiro, né? Então precisa fazer conta. Hoje tem vários simuladores que a gente pode fazer essas contas na internet mesmo. E aí você precisa avaliar o seguinte, quando você for fazer essa simulação, você tem que avaliar o seguinte. Então você vai comparar quanto que eu vou ganhar de aluguel, eu vou ganhar 0,5% ou menos, ou um pouco mais do valor do imóvel, quanto que é isso, tá? Depois eu vou avaliar quais as opções de investimento que eu tenho, se eu for investir esse dinheiro, quais as opções que eu tenho. Aí vai depender de, você vai precisar desse dinheiro no curto prazo ou não. Porque aí você pode diversificar a sua carteira. Então, parte eu vou colocar em investimento que eu tenha liquidez e aí a rentabilidade vai ser um pouco mais baixa. E parte eu vou colocar para o médio e longo prazo, onde eu vou assumir um risco um pouquinho maior e vou ter uma rentabilidade mais alta. E aí fazer esse balanceamento para entender o quanto que você vai ganhar e comparar isso com o valor do aluguel. Um dos grandes benefícios é que quando você tem um imóvel, você tem dinheiro imobilizado, né? Quando você está com o dinheiro investido, você tem caixa. Então, é completamente diferente, tá? Então, no seu caso, que você já tem o imóvel, só precisa fazer essa simulação. É simples de fazer. Tem um simulador que eu uso muito, que é o do Me Poupe na Web. Depois eu mando para você por direct o link. Mas lá você consegue simular investimentos, rentabilidades diferentes. Eu arrisco dizer aqui, tá? Sem fazer conta, eu arrisco dizer que você vai ter uma rentabilidade maior investindo do que alugando, tá? Mas a gente precisa botar na conta. Precisa fazer os números. Precisa ver os números. E do ponto de vista que eu falei emocional, do ponto de vista que eu falei emocional, é porque às vezes a pessoa tem o sonho de ter uma casa, né? Então, assim, precisa ver se tá tudo bem para você e para sua família sair dessa casa e morar de aluguel, por exemplo. Eu acho importante avaliar isso, sabe? Eu, para mim, não tenho problema nenhum de morar de aluguel, então quero ter minha casa, quero, mas lá pra frente. Não tenho problema nenhum com isso. Didão, ajudou? Eu não consigo te dar uma resposta muito concreta porque a gente precisa olhar os números mesmo. Mas o contexto é esse, o que eu faria é isso. Compara o valor da sua casa, o quanto você vai ganhar com aluguel e compara com as hipóteses de investimento. Não olha para um tipo de investimento só, diversifica. Então, pega um pouco
você vai colocar em liquidez diária, um pouco você vai colocar para liquidez de, sei lá, 30 dias, o outro pouco para dali 1 ano, 5 anos, sei lá. Então, diversifica e soma esses valores, essas rentabilidades mensais. E aí você pondera aí para tomar decisão. Faz sentido? Antônio, oi, pede-me explicar melhor para você. Não entendi, Antônio. Você pode repetir a pergunta, por favor? Cris, Will, boa noite. E aí, Didão, só manda aí pra mim se ajudou você. Cris, saudade de você, minha amiga. Total, como sempre, lindona. Ai, que bom, Didão. Gente, espero que vocês tenham gostado da live. A gente está chegando ao fim, já deu quase 1 hora aí de live. Então, toda segunda eu tô aqui ao vivo respondendo as perguntas de vocês. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, que eu adoro essa interação, eu adoro estar aqui falando ao vivo. Eu adoro ouvir as perguntas de vocês, contribuir com a vida de vocês. Então, me mandem perguntas, tá? Me mandem. Eu não coloco todos os dias a caixinha lá no meu stories, mas vocês podem mandar direct também. Então, manda pergunta pra mim, manda pro WhatsApp quem tem meu número, porque é um prazer pra mim ajudar vocês. Às vezes é uma pergunta que é um conteúdo que eu não sei, eu vou estudar, então eu também aprendo pra caramba. Então, mandem aí que eu adoro falar disso com vocês, interagir aqui com vocês. E a gente vai crescendo juntos, né? Isso que importa, tá bom? E agora, ó, a partir de agora, vocês vão começar a ver muito conteúdo meu aqui sobre propósito financeiro, tá? Então, eu não vou mais falar só de finanças, eu vou falar muito de propósito, de viver daquilo que você ama, o que está por trás, né? Por que às vezes você não vive daquilo que você ama. Então, fica ligada aí que vem conteúdos novos por aí, tá bom? Ó, a Kali falou, vou preparar uma lista de perguntas para segunda que vem. Kali, prepara, já me manda aí. Já teve a pergunta, já vai me mandando que eu tenho tempo de me preparar bem aqui para a live, tá bom? Gente, uma coisa, uma novidade para vocês. Olha, quem saiu aí vai perder a novidade, hein? Uma novidade para vocês que é o seguinte. Eu escuto muito, né, de mulheres, clientes, seguidoras, seguidores, amigos, amigas, falando de dificuldade de se organizar financeiramente e de dificuldade de se controlar financeiramente, né? Então, eu vejo que, às vezes, a pessoa até faz um planejamento financeiro, mas ela não consegue se controlar. Ela não sabe como controlar aquilo. E aí, pensando nisso, né, eu tô tentando encontrar uma solução para isso. E eu vejo muito, assim, que tem muita coisa relacionada à falta de conhecimento e de autoconhecimento. É por isso que desde o início eu trabalho com o financeiro, com o autoconhecimento. E aí eu tô bolando aí uma solução para essas dificuldades. Eu e mais um sócio, né, um parceiro meu nesse projeto, a gente está bolando uma solução, mas a gente quer ter certeza que essa solução vai ajudar vocês. E que de fato vai ser algo útil para vocês, porque não adianta nada a gente propor uma solução que a gente acha que é a melhor solução. Não, a gente quer propor algo que realmente ajude vocês. Então, para saber se a gente vai ajudar vocês de verdade, eu coloquei no meu link, na minha bio, tem um link lá que vai abrir várias caixinhas e numa dessas caixinhas fala, sua ajuda, por favor. Então, clica lá e lá você vai responder um formulário que, tipo, sério, leva 5 minutos do seu tempo. Você vai responder esse formulário e nesse formulário eu vou entender quais são exatamente as suas dificuldades e vou conseguir ver se a solução que a gente está desenvolvendo realmente vai te ajudar.
E aí eu já consigo adaptar essa solução. Então, essa solução ela vai passar por um período de teste. Essa solução é um aplicativo de celular, porque a gente se preocupa também com o seu tempo e com a sua flexibilidade. Então, você vai conseguir falar lá pra gente quais são as suas dificuldades e a gente vai colocar isso em prática. A gente já está desenvolvendo, a gente vai colocar isso em prática e a gente vai liberar para teste. E aí, nesse período de teste, a gente já quer liberar com algo que funcione para você. Então, cara, eu tô muito empolgada com esse projeto, porque ele é muito legal. Do que eu tenho ouvido das dificuldades, a gente vai conseguir ajudar muita gente. Então, e tem uma parada social por trás desse projeto também. Então, assim, clica no link da minha bio, tem lá o link, você vai clicar, vai abrir um monte de caixinha e aí vai ter lá, sua ajuda, por favor. Então, me ajuda respondendo o formulário e vai ser bacana para mim, para poder montar algo que realmente funcione para você, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo tempo de vocês aqui. Obrigada por investirem o tempo de vocês aqui. Esse tempo aqui não é desperdício, não, hein? Esse tempo é investimento e vale muito a pena. Então, obrigada por estarem aqui. E ótima semana para todo mundo. Que seja uma semana linda, com muita energia, com muito amor. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Boa noite. Ai, coraçõezinhos, adoro. Beijo.